Se eu te dissesse que a serpente mais venenosa do mundo pode não ser a que mais ameaça a vida humana, acreditavas? A resposta parece simples, mas não é. Quando falamos de serpentes perigosas, estamos a falar de uma equação muito mais complexa do que um nome assustador ou uma lenda repetida vezes sem conta. Estamos a falar da força do veneno, da quantidade injetada, da probabilidade de encontro e, acima de tudo, do tempo que passa até chegar ajuda. E essa diferença pode separar um susto de uma tragédia. A Organização Mundial de Saúde estima que, todos os anos, as mordeduras de serpente provoquem entre 1,8 e 2,7 milhões de envenenamentos, com dezenas de milhares de mortes e centenas de milhares de incapacidades permanentes. Não estamos a falar de curiosidade de museu. Estamos a falar de um problema real, global, silencioso, que afeta sobretudo quem vive longe de hospitais, longe de antiveneno, longe de estradas rápidas. Por isso, antes de apontarmos o dedo a uma espécie e a chamarmos a mais mortal, convém perceber o que essa frase realmente significa. A toxicidade do veneno costuma ser medida em laboratório, muitas vezes através de valores como o LD50, que indicam quanta substância é necessária para causar efeito letal em animais de teste. Mas esse número não conta a história toda. Uma serpente pode ter um veneno extremamente potente, e ainda assim, raramente cruzar-se com pessoas. Outra pode ter um veneno menos famoso, mas injectar mais, morder mais vezes, viver perto de aldeias e aparecer com frequência nas estatísticas hospitalares. E há ainda outro detalhe importante. Cerca de 1 em cada 4 mordeduras de serpentes venenosas pode ser uma mordedura seca, sem veneno, apenas um aviso defensivo. A natureza, por vezes, também economiza. Vamos começar com aquela que muitas vezes surge no topo de qualquer conversa sobre veneno. O taipandu interior. Vive em regiões semiáridas remotas da Austrália, no chamado Channel Country, entre o sudoeste de Queensland e o nordeste da Austrália do Sul. O seu nome já inspira respeito, e com razão. É frequentemente citado como a serpente terrestre com o veneno mais tóxico de todas. Em testes de laboratório, a sua potência é extraordinária. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. O seu habitat é distante, seco e pouco frequentado por humanos. É uma serpente letal, sim, mas não é uma assassina em série entre pessoas, porque o encontro é raro. No seu mundo de poeira e calor, o taipandu interior é um predador preciso. Alimenta-se sobretudo de pequenos mamíferos, especialmente ratos e ratinhos, e em anos de explosão de roedores, pode tornar-se um dos controladores naturais mais eficazes do ecossistema. A sua dieta mostra-nos algo importante. Estas serpentes não são monstros. São especialistas. Foram moldadas para caçar com eficiência, para sobreviver onde poucos sobrevivem, e para manter em equilíbrio populações que, sem predadores, poderiam multiplicar-se de forma descontrolada. O medo vê um adversário. A ecologia vê uma função. Depois, viajamos para a África subsaariana e encontramos a mamba negra. Poucas serpentes carregam uma reputação tão intensa. Longa, rápida, ágil, com um comportamento defensivo capaz de deixar qualquer encontro marcado na memória. O perigo aqui não é apenas o veneno, que é sobretudo neurotóxico. É também a forma como a mamba se defende. Pode morder mais do que uma vez numa situação de ameaça, e isso aumenta o risco real. Em alguns casos, a quantidade de veneno por mordedura é suficiente para tornar o tempo um inimigo cruel. Sem tratamento, os sintomas podem evoluir depressa, e a dificuldade respiratória pode surgir em menos de 1 hora em casos graves. É por isso que a mamba negra é tão temida. Não apenas porque o veneno é forte, mas porque o envenenamento pode avançar com rapidez brutal. Ainda assim, a sua imagem de terror esconde outra verdade. Trata-se de uma espécie amplamente distribuída, importante na cadeia alimentar, e longe de estar à beira do desaparecimento global. Em vez de ser vista apenas como ameaça, deve ser compreendida como um predador altamente especializado, adaptado ao seu ambiente e ao seu papel. Quando a encontramos no nosso caminho, a resposta certa não é atacar. É recuar. Agora mudamos de continente e entramos no subcontinente indiano,
onde a víbora de Russell representa um tipo diferente de perigo. Aqui, o veneno pode não ser o mais célebre entre colecionadores de recordes, mas o impacto humano é devastador. Em muitos contextos, esta serpente é responsável por uma grande fatia das mortes por mordedura. O motivo é simples e cruel. Vive perto de pessoas, cruza-se com trabalhadores rurais, caça em áreas usadas para agricultura e morde com frequência suficiente para aparecer repetidamente nos hospitais. O perigo, neste caso, é estatística pura. A víbora de Russell tem um veneno que afeta o sangue de forma agressiva. A coagulopatia, ou seja, a incapacidade do sangue de coagular normalmente, é um dos efeitos mais comuns e perigosos. Pode provocar hemorragias internas, complicações graves, em alguns casos, lesão renal aguda. Há ainda um sinal que merece atenção: a dor abdominal. Muitas vezes parece um sintoma vago, quase enganador, mas pode ser um aviso precoce de que o veneno já está a agir no corpo. É um lembrete duro de que o perigo nem sempre chega com uma aparência dramática. Por vezes, começa em silêncio. E se há uma serpente que vive entre o medo e a cultura, essa serpente é a cobra indiana, também chamada cobra de óculos. É um símbolo reconhecido em grande parte do sul da Ásia, mas também uma espécie medicamente importante. Habita zonas rurais, campos, aldeias e paisagens alteradas pelo ser humano. Não precisa de um deserto remoto para existir. Está perto das pessoas. E quando uma serpente vive tão perto, o risco aumenta. Em termos de saúde pública, é precisamente isso que transforma uma espécie em problema real. A combinação entre proximidade, frequência de mordeduras e gravidade do envenenamento. A cobra indiana caça sobretudo pequenos vertebrados, usando rapidez e precisão. Não anda atrás de humanos. Defende-se quando se sente encurralada, como praticamente qualquer animal selvagem. Mas a sua reputação cresceu ao longo de séculos, misturada com mitos, religião e medo. Talvez por isso, seja tão importante falar dela com calma. Porque quando retiramos o exagero, sobra a verdade. É uma serpente poderosa, adaptada ao seu território, perigosa quando manipulada ou surpreendida, e ainda assim fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Chegamos agora às cascavéis, um grupo que, para muitos, resume o imaginário das serpentes venenosas da América. O som da cauda é quase uma declaração de presença, um aviso que muitas vezes evita o confronto. Mas o que as torna fascinantes não é apenas o chocalho. São também os órgãos fosseta, estruturas sensoriais capazes de detectar calor, como se a serpente tivesse um radar térmico. Isso permite-lhe localizar presas de sangue quente no escuro, com uma precisão impressionante. É uma estratégia de caça sofisticada, silenciosa, evolutivamente brilhante. Nos Estados Unidos, as mordeduras de serpentes venenosas acontecem todos os anos, mas as mortes são relativamente raras. Isso mostra algo importante. Perigo não é o mesmo que estatística de fatalidade. Há encontro frequente, há medicina, há antiveneno, há resposta rápida. Quando isso existe, a mortalidade baixa. Quando não existe, o cenário muda. As cascavéis lembram-nos que o risco é sempre uma soma de fatores. Uma serpente com veneno forte, num lugar com acesso rápido a cuidados, pode ser menos mortal do que outra, menos potente, mas muito mais comum em áreas isoladas. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre serpentes. Torna-se sobre pessoas, distância, saúde e tempo. O antiveneno precisa de chegar depressa. As comunidades em risco precisam de acesso real a tratamento, não apenas de promessas. A própria OMS defende que os antivenenos adequados às espécies locais devem estar disponíveis onde fazem diferença, de preferência a poucas horas de viagem. Há uma meta global clara: reduzir drasticamente mortes e incapacidades por mordedura de serpente. Isto não é apenas ciência. É justiça. No fim, o que aprendemos com esta serpente é simples e profundo. Nem sempre a mais venenosa é a mais perigosa. Nem sempre a mais famosa é a mais mortal. E quase nunca o medo conta a história toda. O interior taipan mostra a potência extrema. A mamba negra mostra a rapidez e a urgência.
A víbora de Russell mostra o perigo real para populações humanas. A cobra indiana lembra-nos o peso da proximidade. E as cascavéis provam que comportamento e contexto mudam tudo. Cada uma é uma peça de um sistema vivo, complexo, delicado. Estas serpentes não existem para nos aterrorizar. Existirão, como sempre existiram, para caçar, sobreviver e manter o equilíbrio da natureza. Controlam roedores, influenciam ecossistemas, ajudam a preservar colheita e fazem parte de uma teia de vida da qual também dependemos. O verdadeiro respeito não nasce da fantasia. Nasce do conhecimento. Se este vídeo te ajudou a trocar medo por respeito, partilha, subscreve e protege a vida selvagem.